Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo em mais um momento de versículos que alimentam. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho de 2 Samuel, capítulo 9. A partir do versículo 1 diz assim: Certa ocasião, Davi perguntou: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas, filho de Saul? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, porém aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E ele respondeu: Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: Devolvei ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Quero dizer para você, querido, esta manhã, nesses versículos que alimentam, que Deus não esqueceu de você. Davi, em determinado momento no jardim, lembrou da amizade que ele tinha com Jonatas, lembrou da união, do encontro com eles. Deus lembra de você hoje, lembra do encontro que você teve com ele também, lembra de uma promessa que foi firmada, porque Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Olha, se eu falecer antes, lembre dos meus, tá certo, e se eu falecer, você lembra dos meus? Tudo bem. E passaram-se os tempos, e esse menino, Mefibosete, ele era um menino na época, diante de uma guerra, a ama foi sair com ele correndo para fugir, para que não fizessem mal à criança. Afinal, ele era neto de Saul. E acabou que ele caiu e ficou coxo de ambos os pés. E ali foi para uma cidade chamada de Lodebar, cidade do esquecimento. Mas Deus vai além do esquecimento. Ele vai além do confronto. Ele vai além daqueles que cospem em você, falando: hoje eu estou me lembrando de você. E por causa daquele encontro que nós tivemos lá atrás, eu estou retornando hoje para dizer: você tem lugar na minha mesa ainda. Sabe, querido, o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus presente, não é um Deus que brinca, mas é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele diz hoje para você: vai mudar. Essa situação vai mudar. Fique de pé novamente. Fique de pé. Porque o nosso Deus é um Deus de obras completas. Ele é um Deus de obras completas e ele diz para mim e para você: aguenta firme. Sabe, Davi entendeu. Davi perguntou, chamou um servo Ziba que tinha conhecimento, falou: resta alguém? E as pessoas só falam dos seus defeitos, né? Resta alguém, mas é coxo. Resta alguém, mas não tem boa aparência. Resta alguém, mas não tem dinheiro. Davi fala: mas é esse que eu preciso estar aqui, porque ele teve uma aliança comigo. E hoje é dia de renovo. Hoje é dia de renovar essa aliança. Deus está falando para você. E quando Davi chama aquele homem, tem bênçãos guardadas, esperando, bastando apenas que aquele homem queira voltar. E ele está falando com você: traga ele. Eu não quero saber se ele é aleijado dos pés. Eu não quero saber se houve erro. Eu quero saber se tem um coração contrito para voltar para a minha presença. E quando trouxeram ele lá de Lodebar, cidade do esquecimento,
Mas aonde Deus entra, aonde há aliança, Deus lembra de você. Não importa se todos esqueceram, Deus te conhece desde o ventre. E ele chamou, e assim que aquele servo chegou, já ficou com o rosto em terra, assim, envergonhado. E ele falou: olha, não tenha medo, não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonas, afinal fizemos uma aliança, e eu vou te devolver todas as terras. Não se preocupe que falam de você, não se preocupe o que tomam de você, não se preocupe com as setas que armam contra você, porque Deus, à frente da sua batalha, vai te devolver a dignidade, vai te devolver a vida, porque como eu já disse, Ele é um Deus que cumpre, é um Deus que verdadeiramente Ele age, e é um Deus que jamais esquece de mim e de você. Ele está nos chamando hoje para sair daquela famosa cidade do esquecimento, Lodebar. Ele está te chamando hoje, e não é mais Ziba que vai te buscar, mas vem um anjo da parte de Deus, e o próprio Espírito Santo, ele toca em você agora falando: ei, volta, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele não age apenas por um instante, mas Ele age através do impossível. Que Deus te abençoe. E não esqueça, Deus não esquece de você. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.